Então vamos começar. Olha, eu quero começar bem do básico, porque eu sei que tem gente também que está assistindo aqui que não sabe nada sobre isso, tá? Então, o que é o lodo ativado e para que serve? Então, vamos pensar em tratamento de efluentes em si. A gente quer remover todas as impurezas da água, a gente quer purificar essa água, certo? Então, no lodo ativado, a gente vai remover aquele material sólido e o material que está dissolvido. Grande parte do material sólido ele é biodegradável. Então, é isso que a gente quer promover. Então, a gente, né, vai fazer a purificação da água. Então, o que a gente faz? O que acontece nesse processo de lodos ativados? A gente vai ter tanques, a gente quer fazer um controle. Lembra, diferente das lagoas, que a gente tem um pouco controle sobre o que está acontecendo, que é um processo quase natural, aqui a gente vai ter o controle maior. Então, a gente vai colocar em tanques, certo? E nesses tanques a gente promove as condições adequadas para o desenvolvimento dos organismos certos, é o que a gente quer. Então, nesses tanques, a gente quer que se desenvolva esses organismos certos e a gente precisa que esse processo funcione certo, porque se eu não tiver as condições adequadas, vai desenvolver micro-organismo, porque micro-organismo se desenvolve em tudo que é lugar, mas eu quero que esses aqui que me deem um lodo adequado, que tenham uma sedimentabilidade adequada. Então, quando a gente faz um projeto, tudo isso tem que ser pensado, certo? Então, qual é o tamanho desse tanque, quanto de oxigênio, quais são as condições, eu preciso saber, né? Quais são esses organismos que eu quero que desenvolvam para que isso aconteça. Então, isso a gente já tem que pensar lá, né, no projeto. E aqui, se a gente olhar uma estação, então a gente, né, uma estação completa, a gente teria assim, ó, aqui os tanques, os decantadores primários para remover, né, aquele sólido todo, os sólidos sedimentáveis. Aí eu tenho ali no meio os tanques de aeração, uma variação de lodos ativados, tem várias modalidades de lodos ativados. E lá no final, então, eu tenho os decantadores secundários, certo? Então, isso aqui seria uma visão, né, para quem nunca viu uma estação, para quem, né, está começando. E o que são, quando a gente fala, né, eu preciso ter essas condições adequadas, o que é isso? É o oxigênio, eu preciso então do oxigênio, eu preciso ter um pH certo. Olha só, se não tiver oxigênio, eu estou pensando em processo anaeróbio, não é isso que eu quero. Aqui eu estou tratando de forma aeróbia, ok? Precisa um pH adequado, que vai ser um pH na faixa neutra. Por quê? Porque a gente está trabalhando com bactérias, com organismos, então sempre vai ser aquela faixa neutra, vai ser a faixa mais adequada. Então, para quem trata esgoto sanitário, não tem muito problema, às vezes falta alcalinidade, né? Então, às vezes, olha, é muito difícil ter que se adicionar qualquer coisa em esgoto sanitário, seria uma raridade, né? Mas para quem tem efluente industrial, às vezes precisa ajustar o pH para poder fazer um tratamento biológico, senão não funcionaria, tá? O alimento, o que é o alimento? O alimento são os próprios poluentes que a gente quer remover, certo? Então, a gente analisa esse alimento, que é a matéria orgânica, na forma de DBO e DQO. Então, é assim que a gente mede quanto de alimento tem. E se a gente pensar nesses processos biológicos, são mais ecologicamente corretos, né, que se tem, porque está se fazendo é um processo natural de degradação, certo? Então, esse alimento é o que se quer remover e se precisa nutrientes, porque pensa lá, a gente está falando em organismos vivos, né, bactérias, e eles são não somente bactérias, tem uma série de organismos no lodo, e eles se reproduzem, e todas as células, pensa de qualquer, né, as nossas células, as células das bactérias, dos organismos, tem nitrogênio e fósforo na sua composição, certo? Lá no DNA tem fósforo. Então, todas as células têm nitrogênio e fósforo. Então, imagina que essa bactéria está se reproduzindo e ela precisa nitrogênio e fósforo para se reproduzir. Se tiver uma deficiência disso, não vai funcionar direito, porque a própria célula, não vai funcionar direito. Então, né, não vai ter uma reprodução lenta. Então, quando, de novo, né, se fala em esgoto sanitário, tem nutrientes que chegam, certo? Agora, quando se fala em efluente industrial, às vezes não tem uma quantidade suficiente de nutrientes, e aí precisa adicionar, certo? E como no jardim, lá precisa adubar o jardim, precisa, né, colocar os nutrientes. É a mesma coisa aqui. Então, a gente sabe que às vezes as indústrias não querem, né, gastar com isso,
mas sim, senão não vai funcionar, tá? Então, precisa, sim, nutrientes. Como que a gente, então, proporciona o oxigênio? Então, a gente vai ter os tanques de aeração, certo? Então, aqui no caso, eu coloquei, são difusores, e é um exemplo, né? Então, se tem esses difusores, eu poderia ter também uma aeração mecânica, que são aeradores de superfície, certo? Então, é assim que se mantém a quantidade de oxigênio. Isso aqui eu botei um exemplo, ó, é quando está se testando, isso aqui é um sistema novo, então, se testando com água, o sistema de aeração. Esse cabo que vocês olham aqui, que está mostrando aqui na frente, é uma sonda de oxigênio dissolvido, ok? Então, é assim que fica, assim que se testa, e a maioria dos casos, o próprio oxigênio já faz toda a mistura do sistema, tá? Não se precisa, a menos que seja um tanque muito grande, quando se tem aquele estilo carrossel, né? Às vezes se coloca, assim, os propulsores para impulsionar, mas se não, o próprio sistema de aeração já faz a mistura. E aqui seria, então, um tanque já de tratamento, um tanque de lodo ativado, né, com todo esse sistema de aeração. Qual é o problema se tem algum problema no meu sistema de aeração? Então, eu já não vou ter aquelas condições, né? Talvez eu já não consiga ter aquele oxigênio dissolvido adequado. Então, para as bactérias, vai ter uma determinada quantidade de oxigênio, que são quantidades ideais para elas crescerem e se desenvolverem. Então, esse valor varia lá entre 1,5 e 2 miligramas por litro aqui para o lodo ativado, certo? Então, a gente tem que manter essa quantidade, esse oxigênio dissolvido para manter essa fase de crescimento, né, ideal, fase de crescimento máxima, e essas condições ideais para o tratamento acontecer, ok? Então, como eu falei, né, se precisa aqui, basicamente, oxigênio, pH, alimentos, nutrientes. Se alterou qualquer condição, vai alterar a eficiência do processo. Então, às vezes as pessoas perguntam, a DBO lá não está removendo como né, seria esperado. Então, o que aconteceu? Será que está com o oxigênio dissolvido? Não está adequado? Então, pensa lá, o projeto foi feito para ter o OD de 1,5, só que agora o OD é 0,8. Então, é difícil, então eu precisaria mais tempo de tratamento, só que o tanque está ali, já está limitado, né? Então, ou talvez alterou o pH, ou alterou alguma, pode ser, né? Eu não estou nem falando aqui de uma carga tóxica, mas, digamos, alterou o alimento. Como que pode ter alterado o alimento, por exemplo? Eu tinha uma DQO biodegradável, rapidamente biodegradável, uma DQO solúvel em um determinado valor, e agora mudou, digamos que mudou a característica do efluente, né? Do meu alimento. Então, tem que esperar que novas bactérias se desenvolvam, talvez, né? Esse processo se muda tanto assim, talvez esse processo já precise de alguma modificação, certo? E nutrientes, que nem eu disse, né? Para aqueles, às vezes, efluentes industriais que não tem nada de nutrientes que precisa ser adicionado, e aí se tem um déficit. Então, qualquer coisa, pensa assim, né? A gente, quando começa, alguma coisa não deu certo, a gente começa a investigar. Então, toda a parte física, por que será que o oxigênio dissolvido caiu? Será que tem alguma tubulação de ar que está vazando? Será que... Então, a gente tem que ver toda a parte física que foi estabelecida lá no projeto, que, né, com aquelas determinadas condições, aquilo deveria funcionar adequadamente. Aí a gente tem que investigar também, né, o efluente, será que mudou alguma coisa no efluente, o que aconteceu, será que está faltando nutrientes? Então, a gente precisa avaliar tudo isso e se alterou qualquer coisa, o processo já vai perder uma eficiência, tá? E o que é o lodo ativado, então, né? Uma série de organismos, é um ecossistema isso aqui, não são só bactérias, tem uma série de organismos. Dependendo da idade do lodo, o que é a idade do lodo? É o tempo que o lodo fica ali no sistema até que eu descarte ele. Então, essa idade do lodo pode ser de 7 dias, 8 dias, ou seja, a gente mantém esse lodo no sistema por esse período. Ou esse lodo, essa idade do lodo pode ser 30 dias. Então, conforme, né? Então, a gente vai trabalhando ali da fase de crescimento para uma fase de respiração endógena.
as características, então, dessa biomassa, que a gente chama também, né, o lodo ativado das bactérias, todos os organismos de biomassa. Então, as características dessa biomassa vão mudando. Então, se a gente fizer uma análise no microscópio, a gente sabe se um lodo vai, né, tá mais novo, é um lodo mais velho. Então, isso aqui é o lodo ativado. E se a gente, né, pegar uma amostra e colocar ali, né, numa proveta, então, vai ver que essa característica aqui, ele é marrom, então, né, esse tom de marrom também vai mudar quando é um lodo muito velho, começa a ficar um marrom mais escuro, quando a gente está partindo uma planta, é um efluente, é um lodo bem clarinho, tá? Então, isso tudo vai mudando, essa biomassa vai mudando. E aí, ó, isso aqui é uma imagem do microscópio, então, se vocês olharem um floco do lodo ativado, ele tem organismos de vida livre, que nem vocês estão vendo ali, né? Tem alguns de vida livre, mas o interessante, o que é o lodo, é esse floco todo. Então, eu tenho aqui tipo um esqueleto, né? Forma esse floco. Isso aqui são organismos filamentosos que fazem esse esqueleto e os outros organismos vão se aderindo. Se eu tenho um excesso de filamentosas é um problema, então por isso que eu falo assim, a gente tem que manter as condições adequadas. Então, por exemplo, se o meu oxigênio dissolvido é muito baixo, eu posso ter problema de filamentosas, e essas filamentosas vão começar a crescer muito mais, e aí é um problema, porque o lodo não sedimenta. Então, esses cuidados que a gente tem que ter, certo? Então, isso aqui é o que é um floco de lodo ativado, vários organismos agregados, certo? E alguns organismos de vida livre também. E aí, como que eu mantenho? Porque eu preciso manter uma quantidade de organismos lá no meu tanque de aeração, certo? Como é que eu mantenho essa quantidade de organismos? Porque senão demoraria, se eu tiver poucos organismos, eu vou precisar muito tempo para tratar. Se eu tiver mais organismos, eu consigo tratar, né, numa quantidade de tempo menor. Mas isso foi pensado lá no projeto, ok? Não é uma coisa que vocês vão poder mudar assim na operação. Então, essa foto aqui, né, de um lodo sedimentado. Então, como que eu mantenho isso? Olha só, sempre o meu lodo ativado precisa de um decantador. Então, sempre que a gente fala em lodo ativado, são 2 tanques. É o tanque de aeração e o decantador. Não tem como ter um lodo ativado sem um decantador, ok? Então, eu passei lá, né, saiu o meu efluente tratado, passou lá para o decantador, parte, então, do lodo, eu vou retornar, eu tenho a recirculação de lodo, eu vou retornar para o meu tanque de aeração e é assim que eu mantenho a biomassa no sistema, assim, né, que se fala que a idade do lodo é 7 dias, 10 dias, 20 dias, é isso, é esse lodo, essa média, esse tempo que o lodo fica. Como são organismos vivos, são biomassa, né? Eles estão crescendo, por isso que precisam os nutrientes também, né? São células novas, precisam de nitrogênio, fósforo, micronutrientes também para incorporar na célula nova. Então, vai ter um excesso de lodo. Eu sempre vou ter que remover lodo, porque sempre está crescendo. O que acontece se eu não remover o lodo? Eu vou começar a ficar com uma quantidade absurda de lodo dentro do tanque de aeração, dentro do decantador, e vai estourar a capacidade do tratamento, certo? Então, daqui a pouco, ó, o oxigênio, eu já não consigo manter o oxigênio porque tem muito lodo no sistema. Então, é um problema, sim. Então, eu preciso descartar esse excesso de lodo, certo? E o efluente tratado é aquele líquido clarificado que vai sair lá por cima, certo? Então, eu tenho, né, eu tenho a minha entrada, e eu tenho, então, o efluente e o excesso de lodo. E é assim que eu mantenho os organismos no sistema, ok? Com essa circulação. Quando, que nem eu disse, quando o lodo não sedimenta de forma adequada, quando cresce, por exemplo, muita filamentosa, é um problema, e aí eu começo a ter arraste de sólidos lá no final, né? E eu não quero isso, eu tenho lá, eu quero atingir o meu padrão de qualidade do meu efluente, que é uma DBO, um valor de amônia, um valor de sólidos suspensos, ok? Então, isso, né, eu preciso manter esse processo todo de uma forma adequada, e às vezes a gente sabe que tem estações que começam a ficar no limite da capacidade de tratamento, e vai demorar um tempo até que se construa, né, uma unidade nova, ou que se faça, né, uma ampliação. Então, às vezes, durante um tempo, se opera uma estação de uma forma, assim, bem complicada, que, né, às vezes se precisa adicionar polímero, se precisa fazer algumas coisas para poder melhorar essa, né,
E outra coisa também acontece quando se parte uma estação nova, nunca a vazão vai ser já para a vazão que existe. Então, por exemplo, essa minha estação, por exemplo, eu tenho 100 metros cúbicos por dia de efluente, então vai ser feita uma estação. Essa estação não vai ser construída para 100 metros cúbicos dia, já vai ser construída para 130, 150, porque já, né, já se prevê lá para 20 anos. Então, operar uma estação que tem uma capacidade de tratamento de 150 metros cúbicos por dia e ela está com 100, também é complicado. Então, as duas coisas são complicadas. Então, na verdade, a gente opera uma estação nas condições, né, ideais por um período curto de tempo, porque ou ela vai estar superdimensionada, ou ela já vai estar lá quase, né, no fim da vida útil dela, que já precisa uma ampliação. E também é comum se fazer ampliações só de partes dela, a gente não precisa fazer uma ampliação de uma estação inteira. E aqui, ó, esse retorno de lodo, né, que eu falei, né, então a gente retorna aquele lodo para manter a quantidade de organismos, e esse retorno, ele volta lá para o começo da estação. Então, nesse aqui, vocês podem ver, ó, é o efluente chegando e já sendo misturado com esse lodo de retorno, tá? Para alimentar ali no tanque de aeração. Então, esse aqui, eu acho que dá para ver bem direitinho, né? A gente misturando a entrada, então, do efluente bruto, né? Na verdade, é um efluente primário, e o meu retorno de lodo, ok? Então, isso aqui que ficou claro, eu acho que para ver, certo? Então, vamos pensar assim, ó, para que aconteça a degradação da matéria orgânica, eu tenho que ter uma população de organismos ativos. Por que eu estou falando isso? Eu não posso simplesmente analisar lá a minha biomassa, por exemplo, fazer uma análise de sólidos suspensos e não fazer uma análise de voláteis. Por quê? Porque os voláteis é que me indicam a minha biomassa. Então, e ainda assim, eu fazendo uma análise de voláteis não significa que eles estão ativos, que eles estão vivos, ok? Então, eu preciso garantir que tem essa população de micro-organismos ativos, que na maioria das vezes se tem, sim, certo? Eu preciso manter esse contato, então, como eu falei muitas vezes, o sistema, a maioria, né, o sistema de aeração, ele já faz aquela mistura. Então, imagina se eu não tenho uma mistura adequada, se eu tenho um monte de zonas mortas lá no meu tanque. Então, isso é onde não está acontecendo o tratamento. Então, eu preciso manter tudo isso, né, em movimento, tudo isso em contato, a minha biomassa em contato com o efluente, porque se não tiver esse contato adequado, imagina lá que, né, que tem um tanque e 60% dele é zona morta, tem lodo sedimentado, significa que eu estou perdendo, vamos pensar ao contrário, 60% é muito, 40% é uma zona morta, ok? Então, na verdade, eu tenho 60% da capacidade. Então, eu tenho que garantir que está tudo misturado, certo? Que eu tenha esse contato, senão eu estou perdendo capacidade de tratamento. Então, preciso esse contato. Preciso a disponibilidade de oxigênio, preciso manter, ok? Aquela quantidade mínima lá de oxigênio. Os nutrientes e as condições ambientais. Então, aqui no caso, a gente fala pH, temperatura. Quem, né, mora em clima frio sabe que muda. No lodo ativado não sente muito até, mas tem uma diferença, assim, né? Quem precisa fazer nitrificação lá, remoção de amônia, sabe que no inverno é mais lento, então, né, a temperatura sim vai se alterar. E quando é muito quente também, a gente sabe que tem um problema, né, de manter o OD, porque aí é mais fácil do gás sair. Então, tem toda essa interferência, certo? E o tempo de contato. Então, se a gente tem reatores muito pequenos, né, que se já está lá no final da estação, aumentou muito a vazão, comparado, né, com o que era o projeto original. Então, essas condições ambientais, tudo isso vai interferir também. Então, vocês olham, é um processo que envolve um monte de coisa, certo? Envolve essa transferência de massa da fase gasosa para a fase líquida, o meu oxigênio eu preciso transferir, eu preciso ter esse contato da biomassa com o meu efluente, eu preciso, né, toda essa parte ambiental também, né, pH, temperatura, então tudo isso sim vai fazer diferença, ok? E o que a gente pode controlar na operação? A população de micro-organismos, como é que eu controlo isso? Retirando mais lodo ou aumentando a recirculação de lodo, certo? Então, isso eu posso controlar. Desde que o meu processo lá, a minha planta permita fazer isso, tá? A disponibilidade de oxigênio eu posso controlar, então eu posso aumentar o sistema de aeração, eu posso diminuir, certo? Eu não quero também desperdiçar oxigênio, eu não quero colocar um oxigênio dissolvido lá de 3 miligramas por litro, porque simplesmente é um custo energético muito alto.
Então, também, né, tudo isso aqui eu estou falando se a planta lá, se é o seu projeto que foi feito, a planta permite que isso seja feito, né? Eu posso controlar os nutrientes, então, se tem uma falta de nutrientes. Se tem um excesso de nutrientes, o que vai acontecer? Não tem problema, vai sair lá no efluente final. Não tem problema, não. Tem sim, né? Porque a gente precisa remover. A gente não pode descartar tudo. Mas, se tiver um excesso, não é problema para os organismos, ok? Que não for usado, vai sair lá no efluente final. E o pH e a alcalinidade eu posso controlar também. Então, eu posso, né, ajustar o pH, eu posso adicionar alcalinidade. Então, isso aqui eu posso controlar na operação, ok? Tudo tem um custo, é claro, certo? E se eu não controlar, se o processo não está bom, então acontece essas coisas, ó, o lodo, isso aqui é um decantador, então um lodo que não sedimenta, que aí eu tenho uma qualidade muito ruim lá no efluente final, então isso aqui pode acontecer, certo? E aqui, ó, tem esse problema de escumas também, então aqui vocês podem ver, tem esse problema, então, escumas até quando não tem, escumas não chega a ser um problema muito grande, e aqui, olha só, esse processo que tem esse videozinho aqui da direita, teve um problema bem grande ali, vocês estão vendo, né? Essa massa, essa capa aí que criou ali no decantador, que isso aí é um problema de filamentosas, tá? Mas esse decantador, no final, porque ele tem esse equipamento ali, né? Ele tem esse braço giratório que vai coletando essas escumas. E aí, se vocês olharem aqui, ó, o efluente está saindo bem clarificado, ó, tá vendo? Com toda esse horror aqui que ficou no tanque de aeração, que isso aqui se demorou semanas para corrigir isso, o efluente ainda está saindo, tá? Mas algumas estações, o decantador não tem esse dispositivo aqui para remover essas escumas todas, e aí vai ser um problema, ok? Então, aqui, ó, para a gente, né, finalizar isso aqui, a qualidade do efluente final, que isso é o que as pessoas querem saber. Ai, meu Deus, o efluente lá está com problema. Então, para sair com aquela condição que a gente quer, certo? Eu preciso das condições ambientais, que é tudo aquilo que eu falei antes, certo? Preciso controle operacional. Então, daqui a pouco tem alguma coisa na operação que não está funcionando direito, então eu preciso, né? Preciso ter um controle adequado. Eu preciso saber a capacidade da planta também, né? Se já não está acima, muito acima da capacidade. E a capacidade da planta, então, depende do projeto e da manutenção. Então, não adianta ter um projeto maravilhoso se a manutenção não funciona. Então, o soprador de ar não tem manutenção nunca, então já não está funcionando direito. O braço lá do decantador, por exemplo, parou de funcionar e não foi consertado. Então, toda essa parte de manutenção envolve. Então, assim, às vezes a gente entende, né? É muito frustrante para quem está operando lá a estação, que quer obter uma qualidade melhor, mas aí não tem a manutenção, ou o projeto, então, não foi adequado, mudou alguma coisa, o projeto foi mal feito, tem projetos mal feitos, sim. Então, aí é um problema, todo tempo vai ser um problema, nunca o operador não tem uma folga lá, sempre tem um problema, né? Sempre, sempre, sempre. Então, isso aqui que a gente tem que pensar, certo? Nessas condições, no controle operacional, na capacidade da planta. Então, vocês veem que não adianta, né? E daí tem outra coisa, assim, que é comum também, né? O projetista diz assim, esse pessoal não sabe operar essa planta. E aí o operador diz assim, esses projetistas não sabem fazer nada. Então, assim, ó, é as duas coisas juntas, tá? Então, não tem, precisa, assim, as duas coisas têm que estar adequadas. E senão não vai funcionar direito, certo, gente? Então, era isso que eu queria aqui passar para vocês. Toda essa é complexo, sim, envolve uma série de coisas, mas que não é complicado, né? A gente precisa olhar para todos esses compartimentos, todas essas áreas de conhecimento. E quando a gente coloca tudo isso junto, a gente consegue, então, enxergar, porque às vezes tem uma tendência assim, né? Quem é, por exemplo, da área da biologia, pensa que todo problema é micro-organismo, que, né, que é a biomassa que não está adequada. Mas às vezes não é isso, às vezes é um problema físico, às vezes, né, o soprador de ar que não está funcionando direito, é o oxigênio dissolvido que não funcionou, às vezes é a mistura, é o tanque que não está adequado. Então a gente precisa olhar para tudo, certo? Tem que ter essa visão geral, assim, não dá para a gente olhar só para um quadradinho ali, ok?
E olha só, para quem sabe lodo ativado, eu acho que domina assim, ó, 90% da parte de tratamento aeróbio, porque o lodo ativado é o que tem de mais complexo. Quando a gente passa para outros tipos, né, de processo de tratamento com biofilme ou até variações do lodo ativado. Então, para quem o lodo ativado é o conhecimento mais básico e realmente é o mais complexo. Então, por isso que, né, que quem domina isso domina 90% da parte de tratamento aeróbio, né? Depois se teria o tratamento anaeróbio também. Qual a eficiência para remoção de DBO? E isso depende do projeto. O projeto vai determinar qual é a eficiência de remoção de DBO, mas se consegue aqui 95% com o processo aeróbio, tá? Se o processo está adequado, sim, vai a 95%. Se sai com nada de DBO, certo? Praticamente nada, ok? Se sai com DBO total, mas se a gente olhar a DBO solúvel, já acabou. E a DBO total, como faz parte do material particulado, se ainda passasse por um processo de filtração, digamos, após o decantador, se sairia com DBO praticamente zero. Pode falar sobre os difusores. O que exatamente você gostaria de falar sobre os difusores? A gente tem difusores de bolhas grossas, difusores de bolhas finas. Os difusores de bolhas finas são mais eficientes, têm uma transferência maior, certo? Menor o tamanho da bolha, eu vou ter maior área para troca, então é muito mais eficiente. Esses difusores, eles têm uma manutenção, eles têm um tempo de vida útil, eles precisam ser trocados. Então, a gente tem como identificar também se tem difusores quebrados ou não, porque não vai ser uma mistura homogênea, se vai ver, tipo, né, bolhas assim muito grandes saindo no tanque, então você sabe que tem difusores quebrados. E isso sim precisa ser feita uma manutenção. Em alguns locais se faz, se coloca ácido cítrico, acho que é ácido cítrico, cítrico, para fazer essa limpeza dos difusores. Então, esse próprio ácido, depois, ele é tratado, certo? Junto com o efluente. Então, se faz uma manutenção, se faz uma limpeza dos difusores em alguns locais. Se existe, gostaria de verificar se existe algum insumo para reduzir as filamentosas. Olha, as filamentosas crescem quando não tem as condições ideais, certo? Ou é falta de oxigênio, não tem muito que controlar. O que pode fazer mais a gente acaba dosando cloro, mas isso é quando tem um crescimento, né? A gente dosa cloro no lodo de retorno para matar parte dessas, mas não posso dosar muito, porque senão vou matar tudo, certo? Então, uma dosagem de cloro funciona. Às vezes, a aplicação de polímero lá no decantador funciona. O ideal seria controlar, tá? Não é... eu sei que tem gente que trabalha sempre com filamentosas, que é um problema, né? Que não é só uma coisa... Porque, às vezes, né? Se todo o sistema de aeração está com déficit, e então é esse jeito de operar, então cresce filamentosa. Mas, sim, seria dosar cloro e algum polímero, ok? A recirculação de lodo pode ser de forma ascendente... Sim, esse lodo ele vai retornar para o reator, seja lá onde for, não tem problema, ele só precisa retornar, né? Pode retornar pelo fundo do reator, é isso que, não sei se foi exatamente essa a tua pergunta, mas sim, esse lodo pode retornar em qualquer ponto do reator e ele vai entrar lá na mistura. Após quanto tempo depois do início de funcionamento devo iniciar as análises? Olha, 3, 4 dias depois já começa a analisar, até porque na partida, né, precisa fazer essas análises para saber se a partida está adequada, então 3, 4 dias já começa a fazer e já começa a acompanhar, porque para saber quando é que já cresceu, já está com a quantidade de biomassa adequada e quando que vai precisar descartar, certo? Então já é logo no começo. Pode-se chegar a 99,8%. A ANA exige isso da ETS no Centro-Oeste, no limite como Distrito Federal. Pode chegar sim, mas aí, às vezes não é só o lodo ativado, né? Vai colocar um outro processo junto, como uma filtração, por exemplo, para remover sólidos. Porque se tiver uma racha de sólidos, de lodo, já não vai atender sólidos, mas pode sim, pode. Eu vejo aqui que tem estações, sim, que a gente remove 99,8%, tá? Os difusores, né? Tu estava perguntando os difusores, em que medida interfere na eficiência? Interfere no oxigênio dissolvido, porque eu preciso manter aquele oxigênio dissolvido, por exemplo,
de 1,5, se todos os meus difusores lá, se eu estou com problemas, os difusores estão velhos, né, tá sem manutenção, eu não vou atingir, eu vou perder muito a eficiência de aeração, então o meu oxigênio dissolvido não vai ser aquele que eu quero. E pensa lá, estou botando dinheiro fora, né? Estou gastando energia, fazendo lá o meu compressor, o meu soprador funcionar, sem obter lá no final aquele oxigênio dissolvido que eu quero, certo? Como identifica um processo convencional de um prolongado? Não tendo decantadores, e se tu tem um sequencial batelada, né? Isso aí vai ser pela idade do lodo, tem que calcular a idade do lodo, sim. Então, por exemplo, um processo convencional, a idade do lodo, ele vai ser uns 7, 10 dias, até uns 15 dias, tá? E de 15, acima de 15, 20 dias, 30 dias, aí já é um processo de aeração prolongada, ok? Aí tem que calcular a idade do lodo no sequencial batelada. Quanto de biomassa tu tem no sistema, pelo quanto de biomassa está sendo removido, ok? Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre isso, sobre a remoção, como que a gente calcula a idade do lodo de uma forma hidráulica, tá? Então dá para aplicar isso para o sequencial batelado, ok? A taxa de recirculação, qual é o ideal? Olha, essa taxa de recirculação vai de 30% a 100%. Então, vai depender lá, isso é de projeto, isso é escolhido no projeto, tanto que a bomba, que provavelmente tem lá na estação, não vai ter uma folga enorme, assim, uma faixa muito grande, porque o projeto já determinou que essa vazão de recirculação, por exemplo, vai ser de 70% a 100% do efluente, da entrada do efluente, ok? Então, realmente depende do tipo de processo e do que o projeto determinou. Nas estações que eu trabalho, a maioria a gente trabalha com mais de 100% às vezes, tá? E realmente depende de quanta biomassa, como que o decantador, porque isso depende do decantador também, como que ele foi projetado, tá? Então, é isso aí. Não tem uma taxa ideal, vai ser para cada caso e para cada projeto, como que isso foi estabelecido, certo?